Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E como basicamente nós comentamos daquelas ações que são mais pedidas por vocês, deixem aqui nos comentários que no próximo vídeo da série de barganhas a gente comenta, tá? Deixo também o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Lembrando que nós vamos fazer aquele estilo barganhas ou ciladas. E quando a gente fala em cilada, né, pessoal, não é recomendação de venda, não levem pelo lado pejorativo, né? A gente respeita quem gosta das empresas, também quem trabalha nas companhias, é mais uma forma da gente entender, né, a visão dos analistas da Capitalismo em relação aos nossos ativos aqui preferidos, com uma visão mais de longo prazo. Nós temos estratégias e recomendações de curto prazo também, aqui é uma visão mais fundamentalista, tá? Vamos iniciar então aqui. Esse aqui foram os ativos mais solicitados por vocês, aqueles ativos mais pedidos. Vamos começar aqui com a Ferbasa, né? A Ferbasa hoje está operando na casa de um PL na casa de 4,5, um PVP de 1,3, um yield de 7,7, um ROI de quase 30%. Recentemente, a Ferbasa anunciou redução de preços de ferro-cromo para os clientes europeus. É normal, né, pessoal? A Ferbasa, no ano passado e retrasado, fez uma série de aumentos, fez 2 reduções, e é normal que a gente tenha um pouco de volatilidade. Lembrando que o ferro-cromo ele serve para fazer aço inoxidável, mas é uma commodity. Apesar da nossa expectativa muito positiva com aço inoxidável, principalmente na China, né, com o crescimento aí nos próximos anos da classe média, a gente entende que é normal ter essa volatilidade, né? Então, como a empresa tinha dado uma melhorada muito forte ali desde meados de 2018, 19 até 21, as ações estão basicamente estáveis aí no último ano, um ano e meio, o que faz parte, né? A gente não enxerga nada preocupante em relação à questão da Ferbasa e continua entendendo que esse ciclo de ferro-cromo ao longo do tempo é bastante positivo, mesmo que no curto prazo nós tenhamos notícias negativas, como por exemplo essa redução de preços. Mas só se a gente olhar quantas vezes o preço subiu, né, a gente entende que acaba tendo uma gordura aí para queimar, vamos dizer assim, até porque a Ferbasa foi uma das empresas que conseguiu repassar preços, né, no ápice da crise. Então a empresa ganhou muito dinheiro. E o que a gente gosta na Ferbasa é que ela não tem uma expectativa de crescimento muito forte, grandes investimentos, grandes aquisições. Então é uma empresa que gera muito caixa, né, e que nos momentos bons do ciclo a empresa acaba pagando bons dividendos, porque efetivamente ela não tem o que fazer com o dinheiro. Lembrando que a receita dela é dolarizada também, então serve, vamos dizer assim, como uma proteção, né? Entre aspas, aí, pensando ao longo do tempo, tá? A gente enxerga, assim, a Ferbasa como uma barganha, né? Mesmo com a alta aí dos últimos anos das ações, mas a empresa melhorou bem na parte de energia, que é um dos pontos fracos. A situação na África do Sul continua bastante calamitosa, então a gente continua entendendo, sim, que é um negócio bem interessante aqui, o negócio da Ferbasa. Positivo, né, pessoal, também tem múltiplos baixos, PL 4,5, abaixo do valor patrimonial. É uma boa pagadora de dividendos, né? Se a gente considerar que até uma empresa que não é tão focada nessa questão de dividendos, um ROI na casa de 20%. O que acontece, né, pessoal? A positiva ela pode ser uma barganha ou pode ser uma cilada ao mesmo tempo, né? Quando a gente olha aquele segmento, que é o segmento de computador, celular, ter custo em dólar, receita em real, depender muito da economia interna, a gente acha que é uma grande cilada. Agora, a empresa vem nos últimos anos se reinventando e fazendo novos investimentos, a parte de servidores. Semana passada, por exemplo, a Positivo comprou uma empresa chamada Security Center, né? Se a gente pega Positivo Seg, tem a parte de Positivo, casos de inteligência, de Internet of Things. Tem muita coisa aqui que é legal, né? Da Positivo do futuro. Essa sim a gente considera uma barganha, tá? Então, ela continuando esse processo, mesmo que ela tenha, claro, é forte nessa parte de vendas, por exemplo, para estados, tem essa questão de urna eletrônica, enfim, esses novos segmentos da Positivo são bastante interessantes. Quem é nosso cliente sabe que a nossa preferência, né, pessoal, é muito mais quando a gente fala em tecnologia, de empresas estrangeiras, principalmente aquelas que estão
alocadas nos Estados Unidos, que tem mercado na Ásia também, mas a Positivo pode ser sim uma boa alternativa. A gente considera aqui os dois casos, né? Mas muito mais para uma barganha, porque ela deve continuar investindo nesses segmentos mais interessantes ao longo do tempo. Temos aqui o setor de construção, né, pessoal, representado pela Direcional, um PL de 11, acima aqui do valor patrimonial, o yield de 6,1, ROI de 17,8. E na última semana, até que muita gente perguntou, eles fizeram oferta de ações, né? Eles emitiram mais 428 milhões. A Direcional foi uma das poucas empresas que sofreu muito pouco desde a crise, né? Lembrando que ela é mais focada no Minha Casa Minha Vida, assim como Cury, assim como Plano e Plano, assim como Tenda. E aqui é um caso assim que a gente poderia colocar as duas questões também, né? Empresas de construção, elas podem ser uma enorme cilada em épocas de juro mais alto e inflação mais elevados. Como a gente tem uma expectativa desse ciclo mudar, né, e dos juros começarem a cair, pode ser grandes barganhas mesmo com a alta recente. Porque construção civil, pessoal, é uma dinâmica bem maluca mesmo, vamos dizer assim. Né? A gente pode ver ações subindo 200, 300, 400, 500, 600% e ainda pagando bons dividendos. Né? Claro que tem que saber o momento de compra e de venda, mesmo para quem vai investir no longo prazo, porque talvez seja o mercado mais cíclico, né, daqueles que a gente tem na Bolsa, é o de construção civil. Pela qualidade da empresa e pelo potencial, vindo um ciclo de taxa de juros mais baixa, a gente pode entender sim que direcionar uma barganha, principalmente porque, né, mesmo considerando o preço atual da ação e o que subiu, a gente vê que os múltiplos não estão elevados quando a gente pega um PL, né, e esses múltiplos podem cair ainda mais com os resultados da empresa se fortalecendo, e o mesmo pode acontecer com a Tenda, com a Cury, com a Plano e Plano, só para ficar naquelas que são segmentadas aí pelo Minha Casa Minha Vida. Mas em termos de qualidade, né, foi junto com o Plano e Plano, talvez aquelas que as duas que divulgaram os melhores resultados nos últimos trimestres aí no segmento. Antes de entrar aqui na Petrobras, né, pessoal, quero deixar dois presentes para vocês. O último dia aí, para quem não baixou, da melhor small cap da Bolsa, informações aqui na descrição, e o nosso cupom também, o último dia, Arraial Cap, para assinar até com 30% de desconto qualquer assinatura aí da Capitalizo. Petrobras, né, pessoal, que é muito perguntada mesmo, né, por todos. Na última semana, a Petrobras anunciou queda de preços de combustíveis, e aí eu até comentei no vídeo de domingo que existe uma defasagem hoje de quase 10% em relação ao mercado internacional. Para também ficar aqui em cima do muro, né, em relação a essa questão de cilada ou barganha, vai depender da própria empresa. Né? Se a gente olha hoje, em termos de múltiplo, né, pessoal, é uma grande barganha mesmo com a alta das ações, né? Opera próximo ao valor patrimonial, um yield gigantesco aqui de 47%, um ROI acima de 40%, mas isso não foi exclusivo da Petro. Né? Se a gente pegar as grandes petroleiras globais, elas também, né, anunciaram bons números. Claro que a Petrobras vendeu ativos, né? A Petrobras é uma boa empresa operacionalmente, então ela é uma barganha sim se a gente olha em termos de múltiplo, mas pode se tornar uma grande cilada se o preço do petróleo subir. Poxa, Thiago, mas a Petrobras ela depende do petróleo. Se o preço do petróleo subir, por que não é bom? Porque a Petrobras também faz importações, apesar de ser uma grande exportadora, né? Ela também faz importação. E o que acontece? Se o preço do petróleo sobe demais, a gente entende aqui que existe um grande risco desse preço todo não ser repassado no mercado local. O que não acontece, por exemplo, com petroleiras estrangeiras. E como nós temos uma expectativa, uma perspectiva muito positiva para os preços do petróleo nos próximos 3 a 5 anos, porque a gente entende que a demanda vai crescer mais do que as empresas vão ofertar, do que elas vão aumentar a sua produção, né? Poucas empresas estão aumentando a produção. A gente entende que o preço do petróleo tem uma dinâmica para continuar subindo. É commodity, assim como eu comentei no caso ali do ferro-cromo, da Ferbasa, então vamos ter volatilidade, o petróleo vai subir, vai cair, mas desde 2020 a gente tem uma expectativa positiva. E a gente não pode daí ter, pensando no longo prazo, uma empresa que, caso o preço suba, ela não vai repassar o preço. E aqui, né, pessoal, eu não quero discutir se é certo ou errado, a gente não entra, né, nessas questões que às vezes até vão para o lado político, a gente está preocupado em ganhar dinheiro.
E a gente vai buscar ser sócio de empresas que consigam repassar preço, né? Se eu tenho um negócio, bom é quando eu consigo aumentar preço, não quando eu não aumente preço, né? Então, se o preço do petróleo sobe, o risco da Petrobras aumenta na possibilidade aí de a gente ter algum tipo de ingerência nos preços. Então, a mesma coisa é uma barganha, mas, né, se tiver um aumento forte, aí a gente pode ser considerado uma cilada. Fora, né, pessoal, que a Petrobras pode aumentar investimentos, né, em talvez áreas que não sejam tão interessantes. E isso pode trazer um risco aí para a Petrobras também, né? E Brasil Agro, tá, pessoal, também é bastante perguntada, né? A Brasil Agro não divulgou bons resultados aí no último trimestre. Talvez até por isso, né, a gente tenha um ROI mais baixo, um PL mais alto, mesmo com um PVP baixo aqui, né? Porque o ano, nós tivemos até uma base de comparação mais elevada, os preços das commodities estavam mais altos no ano passado e isso, né, fora a questão dos custos que acabaram aumentando um pouco no último trimestre, deixaram os resultados não tão atrativos assim, tá? Mas isso aí faz parte, é cíclico, né? Mais uma empresa aqui de commodity, então isso aí é bastante natural. E tem a questão do dividendo que muita gente tem nos perguntado, porque o yield está bem alto nos últimos anos aqui de Brasil Agro e basicamente esse yield foi alto porque a empresa vendeu ativos, né? E à medida que a empresa vende ativos, ela tem que pagar mais dividendos, né? Então, para a manutenção desses pagamentos mais elevados de dividendos, a empresa tem que continuar vendendo ativos, né? Tanto que a gente comentou isso já algumas vezes e recentemente, na semana retrasada, a empresa anunciou mais uma venda de ativos, dessa vez a Fazenda Jatobá, na Bahia, foi em torno de 122 milhões de reais. Então tem uma expectativa da empresa pagar mais dividendos, né? Porque ela trabalha tanto com terras quanto ela planta também, né? Que é a atividade tradicional, mas também trabalha com essa questão de compra e venda de terras e nos últimos anos ela fez um ajuste no seu portfólio e vendendo ativos, por isso ela pagou dividendos acima da média, tá? Então, essa é a questão, né? Não tem problema, mas ela não vai continuar vendendo todos os anos ativos como vem vendendo atualmente, né? Então, vai ter anos que ela vai ter mais lucro, menos lucro, vai distribuir mais dividendos, só com uma volatilidade bem maior aí em termos de resultados, apesar da nossa preferência pela SLC, é uma barganha, sim, aqui Brasil Agro, tá? Então nós temos Ferbasa, né, pessoal, que nós consideramos sim um ativo, uma barganha. Temos Positivo, que a gente considera uma barganha à medida que ela continue, né, saindo dessa parte de computadores, celulares. Direcional a mesma coisa, né, confirmando o ciclo de juros, é um ativo que hoje vai estar barato, né, se a gente olhar pelas cotações atuais. A Petro pode ser uma cilada se o preço do petróleo subir, caso contrário é um ativo muito barato, mas nós temos a preferência pelos ativos estrangeiros e Brasil Agro é outra barganha da B3. Vou deixar, como sempre, também as nossas assinaturas aqui na descrição, né, os resultados, vocês podem comparar os resultados da Capitalizo, os melhores do mercado, tudo sempre feito de maneira transparente, independente, pensando no resultado dos nossos clientes e dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para a gente, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!